Queridos, estamos seguindo uma jornada, né? Na verdade, a viagem missionária. Nós tivemos a primeira viagem missionária que terminou na última aula. E agora os irmãos Paulo, Barnabé e agora Silas também estão se preparando para a segunda viagem missionária. O livro de Atos é um livro bem missionário, bem adequado para o nosso aprendizado e para o nosso desafio de missões. Mas aqui no texto de hoje, no início do texto, acontece uma coisa que é muito comum acontecer no meio dos seres humanos, discórdia, desavença. O texto aqui, na minha versão, usa a palavra desavença. Houve uma desavença entre eles. Tal desavença entre eles. E quando acontece uma desavença assim entre irmãos como nós, por exemplo, é normal, nós somos cheios dessas coisas. Mas aqui estamos falando de uma desavença de Paulo e Barnabé. Então, quando a gente olha para a figura de Paulo, a gente coloca assim como um sujeito sem defeito. E depois a gente olha para a figura de Barnabé, que foi tão elogiado nos textos anteriores, foi tão ovacionado de certa forma. Barnabé, homem filho da consolação. Mas os seres humanos se desentendem. E o mais importante disso, do desentendimento, pensar igual, não é obrigado. Você não é obrigado a pensar igual a mim. Tem uma vertente, eu não chamo nem de teológica, né? Tem uma vertente cristã nas nossas épocas, agora no nosso contexto, que andou ensinando por aí pelas igrejas que o pastor é infalível. Que se ele falou, está falado, a água parou, é o representante de Deus na terra, você não pode questionar, se questionar vai ser isso, vai ser aquilo, está amaldiçoado, está isso, aquilo. Isso não é bíblico. Isso não é real. Eu estou falando aqui, mas eu não sou o dono da verdade. Eu não sou o único ser racional e inteligente, você também é. Então você pode discordar, sim, claro. Você tem uma Bíblia, faça como os bereanos. Confira, veja se está de acordo. Veja se eu estou contando alguma heresia. Porque o próprio apóstolo Paulo chegou a certa vez dizer assim: olha, se descer um anjo do céu e pregar um evangelho diferente desse, seja anátema. Mas lá no meio da frente, lá no meio do mesmo contexto, ele falou assim: e se por acaso eu mesmo, olha só, eu mesmo, Paulo, se eu der uma viajada por aí, né, numa paráfrase, e voltar, e eu, Paulo, pregar um evangelho diferente desse que eu estou pregando hoje, seja anátema. Havia convicção nele. Então, os seres humanos erram e discordam um dos outros. Isso não é pecado. Você pode discordar. E para isso que você tem uma Bíblia. E se você discordar, vamos conversar, vamos olhar, vamos abrir a Bíblia, vamos ver o que está acontecendo. Porque por causa dessas dúvidas, às vezes as pessoas terminam perdendo a principal veia da fé. Eu não concordei, eu não gosto daquilo e tal, etc. Não, mas está aí para isso. E o pastor não é o cara que só ele sabe das coisas. Não pode ser assim. Se alguém ensinou isso, ensinou errado, ensinou por uma vaidade humana, mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que todos nós estamos sujeitos, até mesmo os profetas, o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então existe uma falha humana. Eu observo isso porque nós estamos falando de duas figuras assim das mais impressionantes da Bíblia Sagrada, e eles discordaram. Só que a discordância não foi assim uma coisa que provocou um dano terrível, não. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No primeiro momento, a gente entende assim: não, mas eram dois amigos, viajaram juntos, sofreram juntos, passaram provas juntos, enfrentaram batalhas juntos, tiveram experiências boas juntos. A gente quer assim que fique junto a vida inteira, mas às vezes não é preciso, às vezes não é possível. Os dois discordaram por causa de Marcos. Eu vou lembrar vocês aqui que o Marcos foi levado na primeira viagem, logo no começo. Mas quando chegou em Panfilha, não sei, o texto não diz o motivo da sua recuada, mas ele não foi até o fim. Aqui eu fico sabendo nesse texto, do versículo 36 em diante, que não foi uma coisa muito saudável, porque Paulo não gostou dele ter vindo embora. No momento lá no texto não disse que ele não tinha gostado. Ele só disse assim: não, eu vou voltar, não quero. E eu suponho as razões. Era um garoto muito jovem,
E o campo missionário, a lida, não é uma coisa simples, é cheio de problemas, cheio de desavenças, cheio de tentações, perseguições. A obra missionária não é uma coisa assim, a gente acha tudo muito lindo aqui, faz uma conferência, todo mundo levanta as mãos e ora e põe as mãos, glória a Deus, agora vamos para o campo e tal, aquela coisa toda. Mas o campo missionário requer treinamento. E o treinamento é exatamente para fazer com que a pessoa chegue lá e esteja preparado para enfrentar muita adversidade, muita coisa difícil, cultura difícil, comida, costumes e tanta coisa terrível que acontece. Então, e as provas, e além do mais, a pressão, a luta de Satanás contra a igreja, o jovem talvez não tenha achado, se preparado para isso, e voltou. E aí, quando foi na hora, então, não sei se vocês se lembram, mas Barnabé é o tipo do crente, do obreiro discipulador. É o tipo do obreiro que faz discípulo. Afinal, foi ele que fez Paulo, né? Quando Paulo estava lá, todo mundo ainda com medo dele, ele pegou com ele, vem cá, vem comigo aqui. Aí, Barnabé e Saulo. Quando o Saulo cresce, que vira Paulo, aí Paulo e Barnabé. Mas o Barnabé foi o que trouxe ele aos poucos. Ele queria fazer o mesmo com Marcos. Vamos levar o Marquinho de novo. Mas Paulo era meio radical. Diz, não, Marquinho não. Ele já voltou porque ele não quer ir. Não, mas dessa vez a gente vai, né, com calma. Não. Vamos visitar as igrejas. Aparentemente, tudo indica que a missão é mais fácil. Por quê? Porque já fizeram uma viagem e plantou ali o evangelho, muitas igrejas já nasceram. Vamos agora visitar essas mesmas igrejas, vamos ver o que Deus fez ali, vamos ver como é que estão esses irmãos, e aí a gente leva o Marquinho para ele ver. Aqui uma imaginação minha, né? Vamos levar o Marquinho para ele ver. Aí Paulo diz, não, comigo não. Você vai sozinho com ele. Às vezes, depois a gente aprende as lições, né? E a gente vai andar no livro de Atos muito tempo. E você vai ver que lá no final do livro, lá no final da jornada de Paulo, quando ele já está assim, já no fim de carreira, e então ele já está um pouco mais humilde também, que já viveu muitas experiências, aí ele vai pedir o Marquinho, manda o Marquinho para mim, ele é útil, ele é bom, vai me ajudar bastante. Porque a pessoa precisa, né, ter um momento de humildade. E nesse contexto aqui não. Nesse contexto aqui ele achava que o Marquinhos não podia ficar. Aí o Barnabé não pode, então vamos fazer o quê? Vai, não vai, eu levo, vai comigo, não, comigo, então você vai só. Aí então vamos nos separar. Vamos fazer então 2 campos. São coisas ruins? É ruim a divisão? É ruim, claro que é ruim. Mas foi bom, porque no lugar de um campo missionário gerou 2. Paulo dizendo, eu vou com Silas. Silas quer ir comigo? Quero. Você vai comigo, nós vamos para lá, vamos fazer aquela visita para aquela região lá e vamos acompanhar. E Paulo escolheu Silas e partiu, né, para visitar as igrejas, e passou pela Síria, pela Cilícia, e foi na presença de Deus. E o Barnabé, então, tomou Marcos e navegou para Chipre. Vamos por aqui. Por quê? Porque Marco é um grande obreiro, mas não está pronto. É um obreiro que vai ser muita utilidade, mas não está pronto. Nem tudo é pronto, querido. E essa questão de fazer, de discipular, de preparar o obreiro, é difícil a gente entender assim, a pessoa, o que está sendo discipulado às vezes é meio apressado também, ele quer logo resolver, ele quer logo tudo, né? Imagine, às vezes no ministério também quer isso, a pessoa quer ser pastor, quer ser obreiro, ele quer ser logo agora, porque ele tem vontade, mas não é só a questão da carteira, né? Tem uma coisa que eu aprendi, mas tem uma coisa que eu vi lá no mundo secular, numa série de televisão, que um mestre de artes marciais treinava um garoto lá para lutar. E treinou a vida inteira sem nada dizer para ele, só fazia os exercícios ali, lavava carro, lavava chão, lavava coisa. Aí um dia fez o garoto entrar num concurso de graduados, de lutadores profissionais. Aí o garoto falou, não sou profissional. É profissional. Ele é profissional. Ele treinou, mas não sabia que era.
Então, às vezes, no ministério, a gente tem que fazer assim também. Formar, orientar, discipular. Quando a pessoa estiver lá na frente, ele nem sabe o que era. E eu acho que isso aconteceu comigo. Porque eu estava no ministério há muitos anos e andava com o meu pastor para ali, pregava ali, andava por aqui. Daqui a pouco ele fala assim, eu vou embora, você vai ser pastor daqui. Eu digo, não, pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder, me liberta, tal. Eu não tenho a menor condições. Ele tem e vai ficar. E é isso que tem que ser feito. Está escrito aqui no meu entendimento. E eu não sabia que tinha condição. Então o Barnabé queria fazer isso com Marcos. Preparar. Até alguém dizia assim, realmente o cabra é bom. Porque às vezes as pessoas têm um grande potencial, mas não está pronto. E o Marcos era isso, um grande potencial que não estava ainda pronto. Então vejam só. Ele chegou a Derbe, né? Paulo com a sua equipe, foi a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo. Aí nós vamos encontrar aqui um outro, que esse Paulo discipula, né? Não é que discipula, que o garoto já era bem tratado, já era um cristão nascido no Evangelho, você já tinha formação, né? Você vai encontrar depois que ele foi instruído na infância. E quando o cara é instruído na infância, ele tem tudo para ter uma bagagem, para ter uma estabilidade espiritual, né? O Paulo vai dizer lá na frente, nas cartas, que ele tinha uma avó que era crente, depois a mãe, e ele recebeu essas instruções aí bem certinho, né? Mas por uma razão que eu não vou entender por quê, essa judia crente era casada com um grego. Não era muito comum isso acontecer no contexto dos judeus, mas lá nessa região já vivemos essa situação. Ela era casada com um grego, então Timóteo era filho de uma mulher crente judia, mas o pai era grego. Mas o garoto era discipulado à luz da palavra, conhecia a Bíblia, dava bom testemunho, todo mundo falava bem dele. Olha, veja como é importante, né? Era um garoto jovem ainda, né? O garoto que na força de expressão, né? Porque era jovem ainda, bem com todo o potencial, mas todo mundo falava bem dele. Testemunho é uma coisa muito fundamental na vida de todos nós. Um jovem que falam bem dele é uma coisa muito boa. Porque ele não vivia envolvido com algumas coisas erradas, porque ele não vivia no meio da turma aprontando qualquer coisa, não. Tinha consciência cristã, sabia o que era a palavra, conhecia os princípios do Evangelho. A mãe era crente, ele também, né, obedecia a palavra e se mostrou serviçal, interessado em aprender, crescer, ser discipulado, se tornar um obreiro, ter qualificação para servir no ministério. Todas essas qualidades estavam no jovem. Coisa boa. E às vezes eu questiono muito com a juventude de hoje, não é que porque a geração de hoje é uma geração mais acomodada, uma geração que não está nem aí mais para nada, né? Assim, porque na minha época não tinha muita riqueza teológica, por exemplo. Quando eu era, né, jovem de 20 anos, não tinha muita riqueza teológica. A gente, para fazer um seminário, era uma barra pesada, só tinha um na cidade, todinha, envolvendo o Plano Piloto, Gama, Brasília, Planaltina. A gente, né, saía daqui, trabalhava o dia todinho aqui na cidade, e depois pegava um ônibus, ia para lá com chuva, com sol, e ficava lá até 10 da noite, 10, 11 horas da noite, voltava para cá estudando a Bíblia, fazendo seminário. Com a consciência, dizia assim, eu vou fazer seminário, porque se o dia Deus quiser me usar, eu estou aí, pronto para usar. Não é porque eu não tinha, na minha cabeça não cabia, eu vou ser pastor, vou ser pregador. Não. Eu estava fazendo porque eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero ser útil a Deus. Se Deus precisar de mim, eu estou aqui. E eu fico me lembrando que na minha época, assim, muitos jovens, vamos fazer também, e saía, no primeiro ano eu fui sozinho, no segundo ano, até a metade do ano, daqui a pouco tinha um monte de jovens indo comigo, já era uma turma boa, que muitos deles hoje são pastores, são obreiros, estão engajados no ministério. Agora, hoje eu faço essa observação porque a cidade, irmão, acho que para todo lado que você se virar tem curso teológico, tem no computador, tem à distância, tem todo jeito, tem recurso, na igreja tem tarde, tem tanto assim. A coisa que a gente não vê é um jovem estudando a Bíblia, com o intuito de dizer assim, eu vou estudar, porque se Deus quiser me usar, eu estou aqui, preparado para servir. Não tem jovem. Às vezes a gente vê pessoas até de meia idade. É comum até encontrar idosos lá tentando aprender, fazer alguma coisa lá. O jovem, quando eu não tive tempo de estudar, quando era jovem, não tive condição. Mas o jovem hoje tem tudo na mão. Então, olha o exemplo de Timóteo. Ele está ali, assim, se aproximou, se envolveu.
E Paulo gostou dele. E aí então disse, você vai comigo, vou levar você comigo, você vai ser útil para mim, quero que você me faça companhia, então vou fazer dele agora o discípulo, porque pelo menos na visão de Paulo ele estava melhor do que Marcos, um pouquinho mais adiantado do que Marcos, porque tem algum obreiro que já é corajoso, ele vai atrás, ele busca, ele se esforça, ele está sempre por ali. Tem outros que você tem que dar uma puxadinha, né? Uma empurradinha, vamos, porque vamos. Mas os dois são úteis, nem todo mundo é igual, né? Nem todo mundo tem a mesma performance, tem o mesmo temperamento, tem o mesmo modo de ser. Uns precisam, né, de dar uma puxadinha e outros já vão avançando. Mas Paulo então pegou Timóteo e disse, vou fazer de você aqui o meu discípulo, vai andar comigo. E Paulo fez uma coisa que é incomum no ministério dele. Muita gente até questiona esse texto, porque Paulo vai combater acirradamente a questão da circuncisão. Nós vimos agora, por exemplo, estávamos no capítulo 15, foi feito um concílio para decidir sobre essa matéria, os judeus querendo circuncidar, os gentios que se convertiam, e os obreiros questionando. Paulo e Barnabé debateu acirradamente com os obreiros, com os judeus, com os escribas e todo mundo que queriam, com os anciãos que queriam circuncidar os gregos. Levaram para Jerusalém, chamaram o concílio dos apóstolos e Tiago, o pastor, e fizeram uma reunião. Não, nada disso. Nada de circuncisão não, nós vamos nos abster aqui só da prostituição, das coisas sacrificadas aos ídolos, da carne sufocada ao sangue, mas o resto, ó, somos livres, né? Vamos servir ao Senhor. Ninguém faz uma circular, faz uma carta, manda para os irmãos, diz, não vamos colocar carga nenhuma sobre vocês não, é só isso mesmo, uma vida cristã pautada nos princípios santos e pronto. Mas Paulo pega Timóteo e circuncida ele. Você vai comigo? Vai. Então vamos circuncidar. Ué, Paulo mudou de ideia, gente. O que houve? O que foi? Eu não sei se você vai poder prestar atenção. Quando Paulo vai testemunhar da sua vida pessoal, ele diz uma certa passagem que ele diz assim, eu me fiz de judeu para ganhar judeu. Eu me fiz de grego para ganhar grego. Eu fiz-me até de tolo, né, para ganhar fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios ganhar alguns. Ou seja, eu me adaptei. Então aqui nós estamos num contexto bem missionário. Missionário é capaz de se transculturar. Isso aqui não é a minha cultura, mas o meio onde eu estou pregando vai cobrar isso de mim. E aí eu penso que Paulo imaginou assim, eu vou ficar com esse judeu brigando, esse garoto não pode, esse garoto não vale, esse garoto é filho de grego, ele não é circuncidado, eu não vou ouvir ele e tal. Circuncida logo ele aí, pronto, resolve o problema. Você vai comigo, ninguém vai questionar nada, nós estamos juntos. Então, não é uma questão de vou circuncidar para você ser salvo, não. Eu vou circuncidar por causa dos judeus, porque eles não vão receber a tua palavra. Tem coisa, irmão, que é muito comum. Por exemplo, o sujeito às vezes chega numa igreja, eu questionei muito aqui com os garotos, aqui com meninos e meninas, quando começou, por exemplo, as coreografias, as danças, né? E aí eu falei, olha, isso é tudo aqui na Assembleia de Deus, tudo é devagar, tudo é com jeitinho ali, com decência, com ordem, tudo vai funcionar, mas não assim porque tem uns que chegam aqui com todo um brinco na orelha, cabelo metade azul, metade verde. Não, meu irmão, você não vai arrumar nada. Por quê? Porque a cultura vai rejeitar você. Porque os assembleanos vão olhar para você e vão dizer assim, o sangue de Jesus tem poder, vai para lá, show, Satanás, sai daqui. Você é o capiroto. É preciso que você entenda que tem um contexto. Tem que chegar e se adaptar. Imagine, nós vamos lá para a África, ou vamos para a Escócia, ou para qualquer outro país, nós temos que chegar lá e entrar na cultura do povo e não tentar levar a nossa. Nós aqui no Brasil, por exemplo, sofremos sei lá, quase um século de tendências culturais suecas. Quem usa colarinho e manga abotoada são suecos. Aqui, ó. Chapéu na cabeça, na moda Chaplin lá dos Estados Unidos, que os assembleanos usaram a vida inteira, ainda por cima ainda tinha que usar um guarda-chuva na mão. É só pela cultura. E aí alguém olha para eles assim, não, nós temos que usar, porque alguém trouxe a cultura junto. Não, a gente só precisa levar o Evangelho. O Evangelho cabe em toda a cultura.
Nós podemos cantar os hinos em qualquer ritmo, em qualquer cultura, nós podemos pregar o evangelho em qualquer cultura, porque o evangelho transforma vidas onde quer que chegue, em cultura que chegar, não precisa levar a cultura junto não. Por isso nós fazemos missões transculturais, nós passamos por cima de tudo isso, vamos para outra cultura, mas nós só levamos a palavra, o evangelho que cura, que salva, que transforma, que batiza, que renova a vida de pessoas. Mas às vezes quem tem que fazer essa mudança, quem tem que fazer essa transformação é o missionário. O missionário não chega lá no campo e tem lá um picadinho de cachorro, lá na Índia, por exemplo, e ele diz: o sangue de Jesus tem poder, não como cachorro. Onde é que está o bife? Onde é que tem uma carne aqui para me comer? Aí mata uma vaca e vai preso, porque a vaca é um deus para eles. A cultura. Não adianta tentar quebrar. Não adianta chegar lá e dizer assim: não, eu não como. Eu me lembro que as meninas que saíram daqui para o Peru, quando elas voltavam assim, desesperadas, arrancando os cabelos, né? E depois Valdemar viu isso lá no Peru e ele colocou no treinamento da Kairos. Todos os antigos que iam fazer o treinamento da Kairos tinham que comer cabeça de galinha, com bico, um galo com crista, com bico, com aquele olhão assim, olhando para você assim, em cima do prato. O Valdemar botava a cabeça do galo no prato do cara e dizia: se vira. Come, tem que comer. Se não comer, não vai pro campo. Mas eu tenho chamada, então come. Se tem chamada, come. Aí o cara tinha que pegar o olhão do bicho. Porque eles comem isso lá, e se você não comer, ele vai dizer assim: que cara é esse? Como que o cara não come a nossa comida? E acha que é melhor que nós. E principalmente porque você não vai para uma elite, para gente culta, que tem a capacidade de discernir o que é uma cultura diferente, não. Você vai para o meio do povo simples, que não sabe que se você não for na casa dele, não comer a comida dele, você nem amigo é. Vai lá para o Senegal e aí o marabu te chama lá para uma refeição, coloca um tacho desse tamanho em cima da mesa e mete a mão dentro do prato, mistura todinho assim, e às vezes quando tem caldo, ele dá lambe assim, todinho assim, e depois mistura de novo assim, meta a sua mão e coma junto comigo. Aí você vai dizer: não, então você não serve para estar aqui, você não funciona aqui. A cultura é assim. E essa é uma das questões, e eu vi isso lá no Senegal. Eles não usam a mão esquerda, porque a mão esquerda é para o asseio, e eles ficam lá comendo 3, 4 pessoas, 5 pessoas dentro de uma mesma panela. E vocês pensam que Jesus comia diferente? No dia da ceia, ele molhava o vinho, comia, molhava o pão, comia no vinho, e depois ele dizia: aqui tem um traidor. Quem é, Senhor? Aquele que mete comigo a mão no prato. Gente chegada. Porque o judeu só come no mesmo prato com os amigos íntimos. Quem traiu Jesus era um amigo íntimo, que comia com ele no prato, botava a mão junto com ele. Cultura. Timóteo foi circuncidado por conta de uma cultura. Você vai comigo? Vai. Levou e circuncidou. Por quê? Por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que ele era filho de grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. E assim as igrejas eram fortalecidas na fé. E dia a dia aumentava o seu número. Então, olha só, a questão agora é: a igreja já existe, mas a igreja precisa de sustentabilidade. E eu vou dizer o que é que sustenta uma igreja. É o ensino, querido. É o ensino que mantém. É o ensino da palavra. Um cristão bem ensinado, ele aguenta prova, ele aguenta luta, aguenta vendaval, aguenta luta, tribulação, tentação, chuva vem forte, cai-se a tempestade, é como a rocha. Sopraram os ventos, transbordaram os rios, deram com ímpeto com aquela casa e ela ficou firme. E quando não tem ensino, ela não fica. Então, às vezes fazer aquele movimento, porque aqui está uma coisa, e vai a multidão, e está todo mundo junto, nem sempre isso é o caminho certo. Porque se fosse assim, a Inglaterra hoje era uma potência. Porque John Wesley, por exemplo, fez um avivamento tão extraordinário na sua época, que fazia estremecer multidões. Aliás, ele trouxe
O Pentecoste, numa época que há muitos anos ninguém se ouvia falar nisso, ele trouxe avivamento pentecostal. E as suas histórias diz que eram multidões arrebatadas. Muitas igrejas nasceram, grandes templos, suntuosos templos. Mas hoje eles são teatros, danceterias, fábrica de sabão, oficinas e tantas outras coisas. Porque muitas conversões, pouco ensino. Estabilidade é na palavra, é regando. E Paulo sabia disso. Por isso ele diz, as igrejas foram fundadas, vamos voltar lá. O que nós vamos fazer lá? Consolidar, ensinar, discipular, bater na tecla lá para os irmãos ficarem firmes na palavra, fortalecer as igrejas para que elas continuem firmes no Senhor. Porque sabe que vem prova, que vem luta, que vem tentação, que vem heresia. Por que as pessoas caem nele? O inimigo vem. Ou Jesus não contou assim? Foi plantado o trigo e veio o inimigo e... Senhor, mas o Senhor plantou só terra boa, só semente boa. Foi, só semente boa. Mas lá tem joio. Quem fez? O inimigo. O inimigo fez isso. Por quê? Porque os homens dormiram. Meus homens dormiram. E Jesus estava falando de quem? Da igreja. Ele plantou a boa semente, que é a palavra. Tinha bons discípulos, bons obreiros. Mas os obreiros dormiram, ficaram discutindo se podia beber Coca-Cola, se podia vestir calça comprida ou não, se podia cortar a franja do cabelo. E nisso o inimigo foi metendo a heresia. Enquanto todo mundo discutia as coisas funestas, as heresias penetraram. Agora, as heresias não estão mais lá fora, estão nos púlpitos das nossas igrejas. Joio e trigo juntos. Então queremos evitar isso como? No ensino, na palavra, doutrina. Isso que nós estamos fazendo aqui é doutrina. Antigamente o culto de doutrina era assim. A doutrina, você não pode cortar o cabelo, não pode pintar as unhas, não pode fazer isso, você não pode beber Coca-Cola, não pode fazer aquilo, não pode isso, não pode ver televisão, não pode jogar bola, não pode... Isso não é doutrina. Doutrina de santificação, purificação, salvação, doutrina sobre o pecado, segunda vinda de Cristo, doutrina dos anjos. Essas coisas são doutrinas. A Bíblia ensinada passo a passo é uma doutrina. Nós estamos aprendendo o que a palavra de Deus nos ensina, o que nós devemos fazer para nos mantermos cristãos de verdade, firmes no Senhor, obedecendo a palavra. Isso é doutrina. E doutrina é que vai fazer com que nós resistamos às heresias e às tentações que virão pela frente. Quando alguém debate com um cristão aí por aí, um crente preparado, um crente doutrinado, ele não perde tempo. Não perde tempo discutindo besteira. Porque, irmão, o que tem de asneira hoje, cada dia aparece coisa a mais, né? Cada dia aparece, cada coisa que aparece que você fica pensando assim, meu Deus, aparece um aí que sopra, o cara cai. Aparece o outro que aprega na parede. Fica pregado na parede. Aí aparece outro. Mas pra quê? Qual é a vantagem de aparecer outro que faz chover ouro, mas depois o ouro some? Aí fica todo mundo, é de Deus, não é de Deus. Deus tem propósito. E crente sabe disso. Tem propósito? Tem. Então, é de Deus. Não tem propósito. Feito aleatoriamente, sem propósito nenhum. Não é de Deus. Olha para a Bíblia. Veja se Jesus faz alguma coisa à toa. Tudo que ele faz é para a glória de Deus. Amém? Percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo. Quem dirigia a igreja? O Espírito Santo. Eu vou andar mais um pouquinho para chegar até o capítulo que nós lemos. Impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus na Ásia. Aí você diz, meu Deus, o Espírito Santo impede? É uma pessoa. Não sei se você se lembra de Mateus capítulo 4, quando Jesus foi tentado pelo diabo. O texto, por favor, pastor. O texto diz que o Espírito Santo o impeliu. O Espírito Santo obrigou ele. Força. Contrário. Obrigou ele. Obrigou. Aí ele ir para o deserto para ser tentado pelo diabo. O impelir é isso. Vai. Mas vai. É isso. O Espírito Santo faz essas coisas. Deus faz essas coisas com a gente. E aqui o Espírito Santo está dirigindo. Se existe uma coisa que as pessoas subestimam, mas precisa entender, que a igreja não é dirigida pelo pastor presidente.
A igreja é dirigida pelo Espírito Santo. Pastor presidente é só um instrumento que Deus usa lá no meio, como usa qualquer um dos outros irmãos, mas tem que ter uma liderança, tem que ter um comando humano, mas o Espírito Santo é quem diz, olha, é por aqui. Os irmãos queriam ir para a Mísia, tentaram ir para a Betínia, mas o Espírito Santo diz, não, aqui não, volta. Aí eles, contornando a Mísia, desceram para a Trode, e aí quando ele estava dormindo, Paulo estava dormindo, sobreveio a ele uma visão. E na visão apareceu um varão macedônio. E o varão macedônio dizia, rogava, passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí Paulo entendeu. O Espírito Santo não quer que a gente vá para cá. Ele quer que a gente vá para a Macedônia. É por isso que o Espírito Santo não deixou a gente ir para lá, impediu a gente ir para lá, atrapalhou tudo lá, botou alguma coisa difícil lá, não deu certo para lá, não impediu de ir para a Ásia, impediu de ir para a Mísia, impediu, não deixou entrar. Mas agora eu estou entendendo. Ele tem alguém chamando lá. E essa é uma coisa que a igreja precisa ter realmente o cuidado, saber onde o Espírito Santo está dirigindo. Porque às vezes, acontece muitas vezes aqui, né? O missionário chega e diz, eu quero ir para tal lugar. Tudo bem. Vamos tentar. Se Deus abrir a porta, você vai. Aí a porta se fecha, não vai aqui, não vai, não tem jeito, não dá. Aí ele bate aqui, tenta o visto, não consegue. Aí eu digo, tem um lugar, tal lugar assim, você quer ir? Às vezes ele diz assim, não, só vou para o lugar que eu quero. Então você não vai. Porque a porta não abriu. Mas se ele entender, como muitos já entenderam, ele diz, não, acho que o Senhor está conduzindo para cá. Então eu vou para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. E dirige para o lugar onde o Senhor quer que vá. Porque às vezes a gente quer, eu vou lembrar aqui do Kleber. O Kleber chegou aqui e falou para mim, pastor, eu quero ir para a Turquia. É o que o Senhor tem colocado em meu coração. Mas eu vou para onde o Senhor mandar. Turquia é uma coisa que está no meu coração. Eu penso que é a Turquia, está no meu coração. Mas se o Senhor disser que é o Japão, que é a África, eu vou para a África. E eu só digo para ele o seguinte, vamos trabalhar pela Turquia, vamos ver se a porta se abre. Se abrir, você entra. E a porta se abriu. Irmão, porta se abriu, escancarou, tinha base na Turquia, tinha toda a estrutura. Ele está lá na Turquia. Porque se abriu. Mas quantos quiseram ir? Eu quero ir para a Europa, eu quero ir para a Espanha. E a porta não abriu. E você só pode ir para onde a porta abre. Porque é o Senhor quem é o Espírito Santo quem dirige. O Senhor fechou todas as portas da Ásia, mas abriu uma porta na Macedônia. Porque Ele quer a Macedônia. É isso que Ele quer. E quem dirige é o Espírito Santo de Deus. Ele é quem dirige. Então, os irmãos fizeram assim. Teve a visão, e aí então Deus, concluindo que Deus queria que eles atravessassem para anunciar o Evangelho ali. E tendo navegado a Trode, seguindo a direitura de Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, né, que já está dentro da cidade da Macedônia, já tá dentro da região da Macedônia, a primeira colônia de distrito e colônia nessa cidade, permaneceram alguns dias, e no sábado saímos, né, da cidade para junto do rio, onde nos pareceu um lugar bom para a gente orar. Ora, vejam só, se os discípulos estavam à toa, se eles estavam brincando. Eles andaram pelo lugar e eles descobriram que tinha um lugar, aqui tem um lugarzinho bom da gente orar. E um lugarzinho recolhido, né, lá perto do rio. A gente pode chegar ali, às vezes tem um, né? Geralmente quando a gente vai num lugar desse assim, acha uma prainha, lugarzinho para a gente tomar um banho, né? Eles acharam um lugarzinho para orar. Vamos aqui buscar a presença de Deus aqui. Porque toda a obra missionária não funciona sem oração. Então no sábado saímos da cidade para junto do rio, nos parecia um lugar bom para orar. Então falamos às mulheres que tinham concorrido, e uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Conversões começam a acontecer ali já na região da Macedônia. E depois de batizada, ela e toda a sua casa, ela nos rogou dizendo, se vocês julgam que eu sou fiel, entre na minha casa e fiquem aqui.
e os constrangeu a isso. Então o Senhor está o quê? Abrindo portas, está dizendo, é aqui o lugar que eu quero que vocês passem os dias, porque o Senhor tem planos pela aí. Eu não li até o versículo 16, porque eu sabia que não ia dar tempo, mas tem o plano de Deus se cumprindo aqui na cidade de Filipos, né? Na próxima aula, no texto lá do carcereiro de Filipos, e nós vamos ver essa passagem na próxima aula, e mostrar que o Espírito Santo conduz para os lugares difíceis também, com provas, com lutas, com açoites, com tribulações, mas com vitória. Com vitória. Esse é o segredo da obra de Deus, é luta. Se não tiver luta, a gente não tem nem o que contar depois, né? Mas tem luta com vitória. O Senhor garante a vitória, amém? Vamos agradecer ao Senhor e orar a Deus mais uma vez. Pastor Joel.